Quem mora aqui em Blumenau ou tem parentes aqui já deve ter ouvido algumas histórias sobre a Rua 15 de Novembro, a principal rua do comércio. Moradores de toda a região sempre tiveram essa rua como referência em compras, tendências, e agora um livro vai ser lançado amanhã para contar mais sobre essa rua tão especial. Eu recebo a autora e pesquisadora Ana Maria Ludwig Moraes. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos falar mais desse livro, O Desfile do Tempo, Rua 15 de Novembro, que vai ser lançado amanhã aqui em Blumenau e reúne quais informações? O que você consegue destacar? Olha, eu comecei o trabalho em 1850, na época da fundação de Blumenau, e foi até o ano 2000. E o livro eu dividi em 4 momentos, porque foram épocas diferentes que a cidade passou, né? Então é importante que a gente faça os recortes temporais para a gente poder chamar atenção, porque houveram algumas mudanças naquele momento. Então, por que houveram essas mudanças, né? Porque o que aconteceu? E cada época dessas tem um mapa da localização. Vou pedir para você já mostrar. Esse é um diferencial do livro, né? Esses Sim. mapas, porque a ideia é valorizar as casas de comércio. Isso. E as pessoas saberem onde elas ficam. Exatamente. Essas casas de comércio. Elas estão separadas, como você dizia, então, por épocas. Por épocas. Então, são 4 épocas. A primeira época é do 1850 a 1900. Então, essas casas estão numeradas e no verso do mapa tem, então, a localização delas, o nome da casa comercial, quem era o proprietário, o local onde ela estava situada, o período de referência e a fonte, da onde que essa informação foi tirada. Ana, a ideia é que as pessoas possam passar em frente, saber onde fica, e aí você foi atrás dessas histórias, dessas casas de comércio. Quais foram as curiosidades? As mulheres, você falava que foram atuantes, né, nesse início da abertura de casas de comércio. Fala um pouquinho mais pra gente. Uma das coisas que me chamou a atenção é de que em 1880 já havia mulheres com casas de comércio. Uma delas era uma das filhas do Fritz Miller, que ficou viúva. Então ela abriu uma casa de armarinhos que vendia linhas e fitas e rendas e tecidos, né? E mais tarde ela também fazia chapéus, inclusive participou de feiras e tudo. Teve uma senhora de um médico também, Knoblauch, que também ficou viúva, pelo jeito assim bastante jovem, e ela abriu também uma casa de comércio, mas ela eram produtos finos, até assim, é uma das coisas que chama bastante atenção, é que essa casa especificamente, ela vendia produtos de luxo que a gente não imagina que em pleno século XIX, no início da colônia, o pessoal comprava porcelanas, comprava cristais, comprava enfeites para casa. Né? E esse comércio se transformou ao longo dos anos, né? Foi ocupado por novos comerciantes, novos empreendedores, mas a ideia do livro é resgatar mesmo e valorizar o início de tudo isso? Sim, a proposta do livro, eu atendi a um pedido do senhor Emílio Schramm e do senhor Arno Birger, porque eles não queriam que as casas de comércio caíssem no esquecimento, né? Daqui a pouco ninguém mais vai lembrar onde é que era a casa X, onde é que era a casa Y. Então eles queriam que eu mapeasse, né, as principais casas. Então o jeito foi começar procurando por propagandas nos jornais de época. Inclusive os jornais estavam em alemão, então tem uma tradutora que fez a leitura dessas propagandas, né? E aí, assim, no começo eram lojas, eram casas comerciais que vendiam de tudo, que a gente pode imaginar, né? Era parafuso, era tecido, material escolar, enfim, material para serraria, tinha de tudo. E isso aparece, eu coloquei no livro,
essas recortes dessa e tradução desses anúncios. Então é bem divertido, assim, até a gente ver a... Ana, eu imagino quantas histórias deve ter. O lançamento, então, é amanhã. O livro vai ser comercializado depois na Sim. Blue Livros, né? Tem toda a história da Rua 15 de Novembro. Te agradeço demais, é um resgate super importante aqui para a nossa cidade. Muito obrigada pelas informações. Obrigada, a gente espera que as pessoas comprem, conheçam o livro e guardem, porque essas informações não vão se perder. Exatamente, muito obrigada.